Brasil, mostra sua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Salve, salve! Esse é o canal Entre Estantes e eu sou Edmar Alcântara, tudo certo? Se você está chegando agora, seja bem-vinda, seja bem-vindo e seja bem-vindes. Se você está aqui há mais tempo, sabe como é que funciona a dinâmica do canal. Muito obrigado por estar mais aqui, por assistir mais esse vídeo. E vamos lá, vamos engrossar esse caldo, vamos crescer a comunidade. Bom, passado todo o problema, né? Toda a problemática que foi as eleições majoritárias esse ano no Brasil, né? No último dia 28 de outubro, nós tivemos a confirmação da eleição presidencial e, enfim, passando tudo isso, a gente precisa de algumas respostas ainda, porque muita coisa não ficou muito clara, né? O Superior Tribunal Eleitoral, espero eu, e muitas pessoas do Brasil, vai dar uma resposta convincente ao que ele foi provocado. Isso fica na área jurídica eleitoral e a gente vai tomar conta aqui agora dos nossos problemas que nos atingem mais diretamente, ok? Bom, então passado todo esse turbilhão que foi as eleições deste ano, muita gente está desacreditada, desesperançada, né, com medo e com razão. Nunca se viu tantos atos de crimes contra o outro, contra a outra, por simples fato de serem negros e negras, por serem nordestinos ou então serem de outro país, por serem homossexuais. Enfim, a onda de misoginia, de racismo, de homofobia, de xenofobia cresceu muito nesses últimos dias e muita gente tem associado isso à eleição do presidente eleito, né? É claro que eu não seria leviano de dizer que o presidente eleito disse alguma vez para matar negro, homossexual, mulheres e pessoas advindas de outras nacionalidades. Porém, as falas do presidente eleito beiram a irresponsabilidade, para não dizer um irresponsável completo, né? Quando ele chega e fala que ninguém tolera gay, ninguém gosta de gay, mas as pessoas toleram, que preferiam um filho morto a ser gay, que não pagaria o mesmo salário a uma mulher por ser mulher e por ela tirar licença maternidade, que os filhos deles não cometeriam a promiscuidade de namorar com uma negra porque foram bem educados, que o afrodescendente mais leve de uma comunidade quilombola devia pesar 7 arrobas. A gente sabe que arrobas é unidade de medida para animal, né? Pois bem, quando ele fala essas coisas, alguns outros idiotas que o veneram se sentem legitimados a cometerem crimes, a cometerem atos violentos contra as pessoas pelas quais o discurso do presidente eleito foram direcionadas, certo? Então, eu vou repetir, não sou leviano de dizer que ele mandou dizer isso, mas ele enquanto presidente, claro, ele não falou isso agora, tá bom? Vamos cometer anacronismo aqui. Mas ao longo da carreira política dele, ele vem dando declarações no mínimo polêmicas. Então, uma pessoa adulta, que era militar, enfim, militar da reserva, e que assumiu um cargo público, tem que ter, pai de 3 filhos à época, tem que ter certas responsabilidades. E não dá simplesmente para dizer que é minha opinião. Opinião é uma coisa. Negar a história do país, negar a existência do outro, é outra. A Constituição brasileira nos garante igualdade de direitos, independente seja homem, mulher, preto, branco, amarelo, baixo, alto, alto, baixo, enfim. A Constituição brasileira nos garante igualdade de direitos, seja lá quem for, como é a pessoa, da onde ela veio, dentro do Brasil, ok, se for estrangeiro tem que ser naturalizado, enfim. Não importa a orientação sexual, a cor da pele, a origem regional, isso não importa. Nem tampouco a quantia bancária. Isso não importa. A Constituição é muito clara. Todos são iguais diante da lei. Então, dizer o que ele disse, né, e até mesmo na campanha, é uma irresponsabilidade
e que, infelizmente, algumas pessoas se sentem legitimadas a cometerem atrocidades. Porém, eu quero dizer isso com pesar. Pergunte a um negro, pergunte a uma negra, pergunte a um homossexual, pergunte a um lésbico, a um transexual, pergunte a um nordestino, a um boliviano, a pessoas que vieram de África, angolanos, enfim, nigerianos, que tem alguns milhares aqui no Brasil. Pergunte essas pessoas se essas pessoas se elas já não sofrem na pele no dia a dia tudo isso que meio que eclodiu agora por conta das eleições. Infelizmente, no Brasil, o racismo é presente. Infelizmente, no Brasil, a homofobia é presente. Infelizmente, no Brasil, a misoginia é presente. E a xenofobia também. Isso não é novidade de 2018. Infelizmente, não. A gente convive com isso já há 500 anos. O negro é tratado como coisa desde que entrou aqui no Brasil como mercadoria para trabalhar, para ser escravizados, né? A mulher é tratada de lado como outra coisa há muitos anos, desde muito tempo. O outro vindo de outro país é visto como inimigo há muito tempo. Engraçado que os imigrantes, né, brancos não foram tratados como inimigos, né, no final do século XIX. Existiam até leis, inclusive leis federais, que favoreciam a vinda dessas pessoas para o Brasil. Mas a gente pode conversar sobre isso no próximo vídeo, ok? Não é novidade. Infelizmente, o que aconteceu agora foi, eu costumo dizer, estava dizendo isso para um amigo meu, abriu-se um bueiro e as ratazanas saíram todas. Então o Brasil sempre foi um país fincado em alicerces machistas, misóginos, xenófobos, homofóbicos e racistas. Sempre foi. Isso sustenta a sociedade brasileira. A sociedade brasileira, em sua maioria, se não a maioria, mas quem detém os meios de produção, né? Os capitalistas, os donos dos meios de produção, sentem saudade sim da escravidão. Eles não gostam de pagar impostos, eles não gostam de pagar direitos trabalhistas. Por isso que eles estão aplaudindo a ideia do fim do 13º. Claro, é uma ideia que surgiu aí na campanha, não se tem certeza, mas os empresários estão aplaudindo isso. Estão aplaudindo o direito de não ter mais licença maternidade para a mulher, que seria a glória para eles. Brancos de berço estão aplaudindo a ideia de não terem que conviver com pretos, com pretas, não terem que conviver com nordestinos, que alguns aqui do Sudeste, eu morro de vergonha por isso, ofereceram capim, chamaram de burros, né? Porque não votou em quem a maioria votou. Que eu também não votei na maioria, como que a maioria votou, enfim. Cara, é muito triste constatar que isso é uma constante na nossa sociedade. A nossa sociedade é ignorante, a nossa sociedade nega a sua própria história, a nossa sociedade confunde as coisas quando não desinforma mesmo para confundir, ok? Então assim, você que está aí, que faz parte desse conjunto de alvos, né, como eu, você que é gay, lésbica, travesti, transexual, negra, negro, nordestino, nordestina, angolano, gente de fora, enfim, mulher. É preciso darmos as mãos, é preciso estarmos juntos, é preciso caminharmos juntos. Infelizmente, essa onda tá aí, tá na crista, né? Estamos na crista dessa onda horrorosa de preconceitos, mas não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe, já dizia o ditado popular. Vamos ter paciência, manter a cabeça firme, porque a Constituição está aí, ela não foi revogada. Então, enquanto existir a Constituição lavrada e promulgada em 1988, as garantias de individuais e coletivas estão postas, estão aí, firmes, ok? Então, assim, é momento de reflexão, é momento de voltarmos a nossa história, é momento de lermos mais sobre o Brasil. E não se iluda, essa onda de preconceito não é nova não, o Brasil sempre foi um país preconceituoso, sempre foi um país machista, sempre foi um país xenófobo, sempre foi um país homofóbico e racista e misógino. Infelizmente isso não é novidade, essa é a cara do Brasil, nós nunca fomos cordiais, nunca existiu aqui uma democracia racial, nunca.
Isso foi uma enganação muito bem criada, muito bem consolidada, em que o Brasil e a sociedade brasileira repousou sobre ela. Porém, não existe. Infelizmente, eu digo isso com pesar, mas não existe. Bom, a poesia desse vídeo chama-se Mudanças, né? Nada mais urgente pra gente como mudanças. E diz assim: silêncio neste lado da cidade, ruas vazias, bares fechados, nada se move, ninguém diz verdade. Sirenes rompem o hiato silencioso. Nos jornais, algo falacioso. Ando solitário, sem saber o que encontrar. Esta cidade já não é mais a mesma. E eu vou sair desse lugar. Poesia, Mudanças, autoria Edmar Alcântara. A sugestão de leitura desse livro é um resgate para a nossa história. É um livro que me ajudou muito no vestibular, no pré-vestibular que eu fiz em 2006 e muito no meu vestibular em 2006 também, né? Que eu ingressei na faculdade em 2007, no primeiro, enfim. Um livro que me ajudou muito a entender sobre a história do Brasil. Poderia ser acadêmico, mas ele é acadêmico, porém a linguagem é muito fluida, muito fácil. Poderia ser tido como um romance também. É o livro História Concisa do Brasil, do historiador Boris Faustus. Esse é o pela EDUSP. É um livro de 2005, se não me engano, essa edição. É um livro maravilhoso, História Concisa do Brasil. Ele fala desde o cerne da nossa colonização até os dias atuais. Muito bom, muito fluida a leitura. É um livro excelente para a gente entender um pouco sobre o nosso Brasil, sobre esse Brasil aí que está se descortinando, como ele sempre foi, infelizmente. Então, indicação de leitura desse vídeo é o livro História Concisa do Brasil, do historiador Boris Faustus. Saiu pela EDUSP, a editora lá da USP. Então é isso, gente. Vamos nos unir, vamos dar as mãos, vamos caminhar junto, mas vamos voltar às nossas origens. Vamos ler um pouco mais sobre a nossa história, sobre o que é a sociedade brasileira, sobre o que estamos fincados. É preciso resgatar essa história para a gente não cometer anacronismo, obviamente, mas também para a gente não negar aquilo que já passou. Nós já tivemos muitos problemas, né, nesse Brasil, e esse país tem feridas que precisam ser saradas, e não foram ainda. A gente não sarou a ferida da escravidão, a gente não sarou a ferida regionalista, a gente não sarou a ferida de quem veio aqui e não teve acolhimento, enfim. São várias feridas abertas e que infelizmente colocaram o esparadrapo achando que ia curar. Sem tratamento não se cura feridas. E nossa sociedade está muito, muito, muito ferida. E a gente precisa de resgate, sim, enquanto nação. Eu sou Edmar Alcântara, este é o canal Entre Estantes e a gente se encontra no próximo vídeo, até porque é caminhando junto e hoje, muito mais do que nunca, que a gente chega lá. Forte abraço e até o próximo.